TV Mais ABC. E no YouTube também. Então, alternativa não te falta para assistir o Saiba Mais. Seja muito bem-vindo ao melhor programa de diversidade do planeta, com a apresentação de Denardo Cadeirante. Jô, muito bem, hoje vamos falar sobre acessórios e adaptações para pessoas com deficiência. E para falar sobre isso, Alexandre Zarella, ele é proprietário da AZ2 Acessórios, é educador físico especializado em reabilitação neurológica. Alexandre, muito boa noite. Boa noite, Denardo. Boa noite para todo mundo que está assistindo aí. Sejam todos bem-vindos. Vamos bater um papo aí, falar bastante sobre essas adaptações, acessórios, tudo da melhor qualidade aí para ajudar em atividade física e atividade diária. Muito bom, Alexandre. Vamos começar falando um pouquinho de você, então. Como é que é a sua história, né? A sua história de educador físico, e aí depois, quando você pensou em se especializar em reabilitação neurológica, quando é que esse mundo apareceu na sua vida aí? Quem é o Alexandre? Então, meu nome é Alexandre Zarella, como você falou, né? Eu sou formado em educação física, me formei em 2008. E desde então, desde a fase de estágio, sempre trabalhei com recuperação, sempre foquei muito a minha área de educação física na parte de reabilitação, né? Então eu comecei lá atrás, no estágio, com um pouco de reabilitação de atletas, e na verdade não reabilitação exatamente, mas na prevenção de atletas, né? Aonde eu fazia a prevenção para esses atletas evitarem lesão durante seus esportes. E aí o que aconteceu? Eu recebi uma grande oportunidade, onde eu fui trabalhar dentro da fisioterapia do Hospital Albert Einstein. E lá eu pude compreender tudo sobre reabilitação voltada à educação física, né? Onde eu exerci um trabalho, eu desenvolvi um trabalho lá dentro de condicionamento físico pós-reabilitação, né? Então eu comecei a cair no mundo de reabilitação e etc. Daí então, depois de toda essa experiência, eu fui trabalhar no centro Acreditando, que é um dos maiores centros de recuperação neurológica e neuromotora, na verdade, do Brasil, onde tem uma metodologia própria. Do casal Fefe, né? Isso, é do casal Fez, né, que a gente chama. Que é o Felipe e a Fernanda, que são os fundadores e diretores, né? Só falando um pouquinho do... Isso, só falando um pouquinho assim, né, do Acreditando, que foi aonde concluiu-se toda essa minha parte na parte de recuperação. Eles são dois cadeirantes, onde eles foram fazer uma reabilitação fora do país, e eles viram que o método era muito eficaz e trouxeram esse método. Hoje nós somos o único centro de recuperação neuromotora que tem esse método próprio de recuperação neurológica. E foi aí onde eu me aprofundei ao máximo na parte de reabilitação e recuperação, voltados para educadores físicos. A gente trabalha em sintonia com os fisioterapeutas, então lá nós temos um grupo de fisioterapeutas e educadores físicos que exercem a mesma função de treinadores, né? Então, uma equipe multidisciplinar que desenvolve isso. Foi aí, então, que eu comecei a ver a necessidade das pessoas com deficiência, que necessitavam de alguns acessórios e algumas adaptações que não existiam em lugar nenhum. Então, eu comecei a desenvolver acessórios dentro do Acreditando, que foi um grande laboratório para os meus acessórios, né? E pude perceber que essas adaptações eram muito bem-vindas, tanto na atividade física, na recuperação, entre aspas, aí vamos falar numa reabilitação, e também na atividade diária, né? Então as pessoas poderiam utilizar os equipamentos tanto na parte de recuperação, atividade física, atividade diária aí para poder melhorar a qualidade das coisas. Legal, Alexandre. Já já a gente chega nesse assunto que é o mais esperado do nosso telespectador. Tá todo mundo ansioso, já querendo que você fale das adaptações, dos acessórios, como eles são construídos, como eles são utilizados, né? O que ajuda, o que não ajuda. Mas voltando um pouquinho lá, então quer dizer que o seu trabalho de educador físico especializado em reabilitação neurológica é diferente de um trabalho de fisioterapeuta? Qual que é essa diferença aí, Alexandre? Então, a grande diferença, né, a diferença base, assim,
é o grande lance que o quê? O fisioterapeuta, ele vai muito na fase crônica, né? De uma lesão e etc. O educador físico, ele faz, além da parte preventiva, ele também faz a parte de pós-fase crônica, né? Fase aguda da lesão mesmo, né? Então o fisioterapeuta, ele vai com uma base para recuperação e vai preparar essa pessoa para voltar à atividade física. Mas não adianta nada essa pessoa voltar para a atividade física sem ter um condicionamento físico também preparado, preventivo para essa lesão que ele teve, né? Então a gente faz esse tipo de trabalho dentro, principalmente da recuperação ortopédica. Na parte de recuperação neurológica, o educador físico também tem uma função muito grande, porque na verdade a atividade física vem como uma recuperação, né? Então a gente consegue desenvolver parte de recuperação com atividade física. Então, dentro do método que a gente usa muito no Acreditando, que é o que eu falei para vocês no começo, a gente trabalha com a parte de atividade física para recuperação. Então, a gente estimula abaixo do nível da lesão, né? Então, o estímulo muscular, ele é tanto do fisioterapeuta quanto do educador físico. Então, numa recuperação neurológica, os dois têm basicamente a mesma função. Então, quer dizer que o trabalho do educador físico, especializado em reabilitação neurológica, ele consegue ganhos motores em uma pessoa com deficiência, com uma lesão neurológica, uma lesão medular, por exemplo, ele também consegue ganhos motores? Sim, ele consegue ganhos motores, né? É exatamente uma das coisas que a gente mais exerce, é voltar à atividade das partes que foram acometidas, né, devido a uma lesão neurológica. Então a gente cria estímulo desde a parte de ortostatismo, que é o ficar mesmo, até a parte de estímulo muscular específico, né? Então usa o FES, né, que é a eletroestimulação. Então a gente utiliza para estimular os músculos. Então o estímulo muscular, ele é tanto do fisioterapeuta quanto do educador físico. Ah, legal. Então, e tem restrição, Alexandre, ou qualquer pessoa com deficiência, qualquer pessoa em fase de reabilitação pode praticar atividade física adaptada? Tem tempo de lesão para isso? Pode começar desde o início? Como é que funciona? Precisa fazer exames médicos ou já pode... Não, na verdade, todo o nosso trabalho, isso eu estou falando do Acreditando, tá? Então, assim, até fazendo um jabá aí já, falando do Centro Acreditando, quem precisar dar uma pesquisada lá pode me procurar, estou inteiramente à disposição para esclarecer o que for preciso. Mas falando do Acreditando, no nosso método, nós pegamos pessoas recém-lesionadas até pessoas que já estão aí com 15, 20, 30 anos de lesão. Então, não existe uma data específica. A atividade física e a estimulação muscular, ela pode ser feita a qualquer momento, lembrando que para tudo isso a gente precisa de um aval médico, né? Então o médico tem que fazer uma liberação para isso. A gente trabalha muito ligado aos médicos, aonde eles dão esse aval, então eles falam, não, ok, pode ser feito isso, isso, isso. Então, perante a esse aval desse formulário médico, a gente pode sim desenvolver atividade qualquer uma. Legal. Alexandre, eu, por exemplo, né, no meu caso, eu já tenho 22 anos de lesão medular. Minha lesão é na quinta e na sexta vértebra da coluna cervical. Né? Então, eu sou um tetraplégico parcial, né, porque os meus 4 membros são acometidos, mas apesar disso, eu ainda tenho o movimento das mãos, né, eu consigo fazer alguma coisa com as mãos. Mesmo com 22 anos de lesão, ainda é hora, ainda é tempo de começar uma reabilitação física. E na teoria, a gente já subentende que a minha lesão já não é mais recente, então ela está estabilizada. Teoricamente, eu não ganharia mais movimentos, né? Não teria mais motricidade no meu corpo. Será? É possível, Alexandre? Se eu falar para você é possível e você for lá e fizer e não tiver uma resposta, aí você vai brigar comigo. Mas então o que acontece? A gente vai gerar estímulos novos, estímulos diferentes, para tentar gerar a recuperação desses movimentos, sim, de todas as formas. Já tive respostas em pessoas com muitos anos de lesão? Já tive bastante respostas. Então, assim, é possível,
mas é muito individualizado. Então, a gente até brinca que, no seu caso, por exemplo, a gente atende todo tipo de lesão neurológica, tá? Então, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de lesão neurológica, seja um acidente vascular cerebral, que é o que a gente conhece como AVC, o traumatismo crânioencefálico, que é o TCE, paralisia cerebral, qualquer tipo de lesão neurológica a gente atende. Então, o que acontece? Falando de lesão medular, é muito mais ainda individualizado, né? Então, assim, a gente sabe que você tendo uma lesão medular C5 e a gente pegar uma segunda pessoa com uma lesão medular C5, as características sua e da outra pessoa vão ser totalmente diferentes, né? Então, assim, é possível a gente fazer novos estímulos tentando essa recuperação. A resposta é de cada corpo, cada indivíduo, um reage diferente do outro, né, Alexandre? Exatamente. Agora, eu já vou pegar um outro gancho. Obviamente. Eu já vou pegar um outro gancho para dar assim, um outro só um exemplo. Pode falar. Como, por exemplo, se a gente for pegar uma pessoa para fazer atividade física sem lesão neurológica, se a gente fizer o mesmo exercício para duas pessoas distintas, a resposta vai ser diferente também. Boa, certo. Alexandre, agora pegando um outro exemplo, daqui a pouquinho a gente tem uma pergunta do Leandro César, pergunta bastante interessante dele. Mas antes de chegar na pergunta dele, legal, só para a gente finalizar desse negócio de ganho, não ganho, quem ganha, quem não ganha, um outro exemplo, o exemplo da nossa senadora da República, a Mara Gabrilli, que, por sinal, muito minha amiga, a gente conversa sempre, teve Covid esses tempos atrás, está se recuperando, né, ainda falta algumas coisinhas para ela ficar 100%, como o paladar, por exemplo, ela teve muitos espasmos, e agora está passando pela reabilitação tudo de novo. Mas o exemplo que eu quero dizer para você é que ela tem mais ou menos o mesmo tempo de lesão que eu, 22, 25 anos de lesão. Cara, impressionante, ela é tetraplégica, mas ela é tetraplégica total, né? Ela não tem o movimento dos braços, ela mexe pescoço, né? E aí, recentemente, há pouco tempo atrás, sei lá, 2 anos atrás, né, no máximo 3, não me recordo, não tenho certeza, ela conseguiu adquirir um pequeno movimento nas mãos, um movimento talvez de pinça, não sei, que permite a ela controlar a sua própria cadeira de rodas motorizada. Então, fascinante. Eu, de verdade, assim, fantástico. Eu não entendo de onde ela tirou essa reabilitação para ela poder tocar a cadeira dela. Vou te falar assim, na verdade, até numa maneira bem por cima, porque não conheço o corpo da Mara Gabrilli pessoalmente, né? Seria um prazer imenso atendê-la, poder passar um treinamento para ela, seria fantástico. Mas como é uma coisa muito individualizada, a gente teria que fazer vários tipos de avaliações, né? Que existem vários protocolos de avaliações para a gente, de repente, tentar, porque não seria uma coisa 100% concreta também, para tentar descobrir qual foi o melhor estímulo que ela recebeu, porque isso com certeza foi através de estímulos. Eu sei que ela é uma pessoa que treina bastante, ela estimula muito o corpo, inclusive ela usa coletes e luvas, que nós vamos chegar nesse assunto, que são bem parecidos aos acessórios que a gente desenvolveu. Então, assim, mas acredito que através desses estímulos que ela dá para o corpo dela, ela teve algum resultado de ganho aí. Então foi o que eu te falei, a individualização do treinamento é fantástico e é o essencial. Então, por isso que acredito que dos estímulos que ela fez para ela, deram resultados. É isso aí, desvendando o corpo humano, né, que apesar de a gente ter conhecimento técnico, ele às vezes é misterioso, né? Vamos lá, Alexandre, tem uma pergunta interessante aqui do Leandro César. Ele está dizendo, como é que você está trabalhando nessa pandemia, Alexandre? Já que é preciso estar junto ao paciente. Tá, então, na verdade, assim, nós ficamos fechados no Acreditando, né? Então, vamos falar do Acreditando e depois a gente fala de AZ2, né? Então, nós ficamos fechados durante 52 dias, por pura prevenção, porque, na verdade, pela lei do nosso governador, a gente não necessariamente precisaria estar fechado, por ser registrado como uma clínica de reabilitação, só que nós reabrimos com todas as precauções. Serviço essencial, né? Então, serviço essencial.
Exatamente, serviço essencial, exatamente. Então, assim, as principais precauções que nós tomamos, quais foram? Nós dividimos em área limpa e área suja. Então, nós temos um ginásio de 1.500 metros quadrados, aonde só entram pessoas, equipamentos, independente do que for higienizado. Então, na porta, nós criamos como se fosse, a gente até brinca que fala que é o nosso pedágio, então um cadeirante chegando, a gente faz toda a higienização de roda, de cadeira, de mãos, para poder entrar no ginásio. Algumas cadeiras a gente sabe que não pode sofrer essa higienização, porque a higienização é feita com um produto líquido. Então, o que nós fizemos? Em parceria com uma loja, uma das maiores lojas de São Paulo, que é a Kavenag, eles nos forneceram cadeiras, onde essas cadeiras ficam 100% higienizadas. Então, antes de entrar no ginásio, a gente já transfere o nosso cliente para essa cadeira higienizada, e essa cadeira higienizada que vai para dentro do ginásio. Esse é o primeiro ponto. Todos os nossos profissionais, eles têm a roupa que a gente brinca que é a roupa de ginásio e a roupa de fora de ginásio. Então, sapatos, camiseta, shorts, nada que andou na rua, que foi à rua, que foi para fora do ginásio, pode ser utilizado dentro do ginásio. Né? Nós estamos fazendo atendimento com aventais, máscara, tanto a máscara de pano quanto a máscara de acrílico. Dependendo do excesso de contato que tem com os clientes, a gente também usa luvas. Não Acreditando, o atendimento é bem próximo, a gente faz muita coisa passiva e ativa, então a gente tem contato com os clientes. Fora isso também, a maioria dos nossos profissionais estão fazendo o teste do coronavírus, né, do Covid. Então, assim, a gente sabe também que as pessoas estão se prevenindo. E graças a Deus não tivemos nenhum caso até agora, então a gente sabe que estamos tomando as devidas precauções. Muito bem, com medidas de segurança e todos os protocolos sanitários, dá para trabalhar tranquilamente, né, sem ninguém correr riscos. Alexandre, agora já pegando um gancho, necessariamente o seu trabalho precisa ser presencial, precisa ter o toque, precisa lá, ou dá para fazer virtual também? Eu estou vendo em alguns casos aí de pessoas que têm personal trainer fazendo por videochamada, né, por videoconferência lá e tal. Inclusive a pessoa posta o vídeo que ela tá com o instrutor lá no celular, então o instrutor fala isso, mais para baixo, mais para cima, isso, força agora, tal, e vai estimulando a pessoa virtualmente, por videochamadas mesmo. No seu caso, né, no nosso caso, de lidar com reabilitação voltado para pessoas com deficiência, é possível fazer também de forma virtual? Estamos fazendo, inclusive, foi uma das novas vertentes que a pandemia fez o Acreditando inovar, então nós estamos com atendimentos online, né? Então estamos fazendo, claro, muitos casos a ajuda dentro dela, então um familiar, um cuidador, de um ajudante às vezes, para poder ajudar tanto num movimento, numa correção de postura, aonde o treinador passa essa orientação via vídeo online, né? E aí a pessoa faz essa correção devida no cliente na casa dela. Claro, sendo bem sincero, o presencial é muito melhor. Primeiro fator que é muito melhor o presencial, a estrutura, né? Então foi o que eu te falei, nós temos 1.500 metros quadrados de ginásio. Então assim, nós temos bastante equipamentos. Então, às vezes, as pessoas não têm tantos equipamentos em casa ou não tem nenhum. Mas o que acontece? Pela criatividade do profissional, pelas ideias de todos os profissionais, em casa também dá para treinar. O segredo, Denardo, é não ficar parado, cara. Tem que se movimentar, fazer atividade física. A atividade física é preventiva para muita coisa. Boa! Alexandre acabou de dizer, então, que não tem desculpas para você ficar parado. Saia da cadeira, vamos se exercitar. Isso faz bem para a cabeça, faz bem para a alma e faz muito mais bem para o seu corpo, né? Que é essencial a atividade física na vida de todo mundo. Muito bem, estamos ao vivo pela TV+, canal 27 digital ou 527 em HD. É um prazer enorme ter a sua audiência. Interaja conosco lá no Facebook, /TV+, ABC. Manda sua pergunta, dá o seu boa noite. Eu estou falando com Alexandre Zarella. Ele é educador físico e especializado em reabilitação neurológica. É um prazer ter você aqui conosco no Saiba Mais, com a transmissão direta para a TV+. Hoje faz friozinho em Santo André. Agora,
13 graus na Babilônia, há exatamente 20h20, horário de Brasília. Vamos retomar o nosso papo com o Alexandre. Alexandre, agora vamos falar um pouquinho sobre a AZ2. O que é a AZ2, né? Essa empresa de adaptações e acessórios, o que ela é, o que ela tem e o que ela proporciona para as pessoas com deficiência. Então vamos lá. A Zergil, com essa demanda, né, trabalhando em centros de reabilitações aí, e adaptação para atividade física, né, para fazer a reabilitação, para tudo isso. Então, mediante isso, eu comecei a desenvolver alguns acessórios que eu via a necessidade dos meus clientes para desenvolver melhor os treinamentos. Então, surgiu com essa ideia, né, desenvolver facilitadores para atividade física. Então, eu comecei com a luva inclusiva, que é o nosso carro-chefe, né, onde eu pude desenvolver uma luva que é para tetraplégicos, então ela consegue executar a apreensão. Então, você colocando a luva, você consegue segurar qualquer tipo de acessório, né? Então, vendo a necessidade da atividade física, e pós isso, alguns clientes me mostrando que também a luva foi muito eficiente nas atividades de vida diária. Então, a gente tem cliente que usa a luva para fazer exercício e, ao mesmo tempo, para secar o cabelo, segurando um secador, né? Então, por exemplo, no seu caso, que tem uma tetraplegia, mas que também tem o movimento dos braços, se você segurar o secador, você secaria o seu cabelo, tá? E aí, então, mais uma vez, não tem desculpa para ficar parado, né, Alexandre? Mais um acessório, mais um dispositivo. O que mais tem lá na Z2? Aí, mediante a tudo isso, eu comecei a ver a segurança das pessoas, então desenvolvi uma cinta de segurança abdominal, aonde a gente sabe que as pessoas que têm alguns tipos de lesão neurológica têm pouquíssimas forças na região do abdômen, então acabam perdendo o tronco, fazendo algum exercício, ou até mesmo dentro do carro, com o cinto de segurança não faz a sustentação necessária, porque ele é um cinto para segurança perante o impacto, então desenvolvi essa cinta, onde você pode usar até dentro do carro. Então você usa ela para atividade física, no banco do carro, para de repente você fazer uma refeição sentado na cadeira de jantar. Então a cinta de segurança focando total em segurança aí do tronco, né? Depois disso nós desenvolvemos também uma cinta de transferência e marcha, que essa é uma cinta que o pessoal usa mais passivamente. Então, vendo a queixa de cuidadores ficarem com problema nas costas, empresas de home care se queixando que os cuidadores estavam se afastando por dor nas costas, eu desenvolvi onde o dor de força é melhorado e a pessoa exerce menos força para fazer a transferência do cliente. Entendeu? Então tem alças posicionadas em lugares certos e ela é presa numa posição certa para poder fazer a transferência mais fácil e mais leve. Dá trabalho para vestir, Alexandre? Não dá trabalho nenhum, porque ela é com velcro e ela tem um velcro só. Então, na verdade, o cliente, a pessoa que for utilizar, fica sentado em cima da cinta, e aí quando ela for ser transferida, a pessoa pega, e aí depois transferiu, por exemplo, uma cadeira de jantar, tira o velcro, tira a cinta, põe de novo na cadeira, ou então transfere de novo para a cadeira. Essa cinta fica normalmente acoplada no cliente. Essa cinta ela é tirada na hora de dormir, na hora de tomar banho e etc. Né? Ela é muito fácil de ser colocada e de ser retirada. E a transferência de qualquer lugar para qualquer lugar, da cama para cadeira, da cadeira para cama. De qualquer lugar para qualquer lugar. Exatamente. Legal. Pode seguir com seus produtos, Alexandre. Aí depois disso desenvolvemos uma faixa de joelho, que a gente sabe e vê muito que o pessoal tem problema de quadril por falta de força de glúteo, de adutor, que são os músculos laterais da perna. Então a perna do cliente acabava o quê? Abrindo. Então com essa abertura acabava tendo problema de quadril. Então nós desenvolvemos uma faixa de joelho, onde ela pode ser até escondida embaixo de vestido, que era uma queixa muito grande das mulheres. Então a mulher consegue, de repente, sentada na cadeira, usar um vestido, uma saia, sem correr o risco de pagar calcinha aí, né? Que é o que o pessoal, todo mundo fala. Então consegue ficar, na verdade, o intuito maior é ficar na posição adequada e ficar na posição correta. E o nosso último e não menos principal, eu desenvolvi uma bolsa impermeável. Eu tinha muita queixa dos clientes que ao rodar com a cadeira na chuva,
espirrava água na bolsa que fica embaixo da cadeira, onde o pessoal leva sonda, carteira, celular e etc. E o pessoal se queixava muito disso, falou, a gente precisa de uma coisa que se molhar não molhe o que tem dentro. Então eu desenvolvi uma bolsa impermeável que vai acoplada embaixo da cadeira, de fácil colocação também, tudo. E aí, para as pessoas que usam cadeira elétrica, que eu estou vendo aí que na verdade é o seu caso, o pessoal usa ela na lateral da cadeira. Então, se pega de repente alguma chuva, alguma coisa, ela também não molha, e aí, por produtos de higiene, que normalmente é onde o pessoal leva, são nessas bolsinhas, o pessoal também não corre o risco de infecção, de pegar um produto molhado para poder fazer, de repente, um cateterismo, uma sonda e etc. E um dos principais fatores também, que era uma grande queixa que os cadeirantes usam muito, é que o pessoal não queria mais usar a mochila atrás da cadeira, com medo de assalto, né? Infelizmente, a gente passa por isso. Então, por não ter medo de assalto e também ter uma bolsa um pouco maior. Então, eu desenvolvi ela de um tamanho maior, testando ela com produtos que são mais utilizados, que são aquelas sondas grandes que normalmente os homens utilizam e tudo. Então, a gente fez de uma forma que coubesse bastante coisa. Então, assim, só falando basicamente, em teste ela cabe 10 fraldas, cabe 30 sondas de cateterismo, então ela cabe bastante coisa e ao mesmo tempo ela fica escondidinha embaixo da cadeira. Então muito nós bacana. Temos na Z2 5 acessórios que acabam auxiliando e ajudando as pessoas o máximo de... Legal. Alexandre, bem rapidinho, a gente já está no finalzinho do nosso programa. Infelizmente, nosso tempo é curto, já vai acabar. Antes da gente começar a nossa transmissão, de a gente estar ao vivo pela TV+, eu fiz a divulgação, né, do nosso programa. E aí eu disse que o meu convidado seria o Alexandre Zarella, proprietário da Z2, acessórios e adaptações. Aí já me veio uma pergunta, né, antes de estar no ar, sobre uma questão, se vocês também desenvolvem equipamentos para academias. Por exemplo, você tem a academia lá, ele te contrata, você vai lá, faz um estudo dos equipamentos deles e já faz as adaptações direto nos aparelhos. Isso é possível fazer? Isso é possível, mas isso na verdade se torna uma coisa um pouco difícil, né, Denardo? Porque se, por exemplo, um cara pede para mim no Espírito Santo que eu faça uma adaptação, fica mais complicada. Então, o que acontece? Eu consigo garantir, de repente, com uma consultoria, que qualquer tipo de equipamento de academia que não precise de adaptação, porque a adaptação quem vai fazer é totalmente você. Então, se você tiver qualquer equipamento de academia usando os acessórios da Z2, você consegue fazer. O equipamento nem sempre precisa de uma adaptação. A adaptação que precisa é do exercício. Então, a gente adapta o exercício, não o equipamento. Respondi rápido, não? Não, respondeu bem. Você tem informação se tem bons profissionais em academias preparados para lidar com pessoas com deficiência? Existem academias que têm, e as academias que não tiverem, eu até indico que entrem em contato com a gente, porque o Acreditando, nós estamos fornecendo curso para profissionais se especializarem em atendimento de prescrição de exercício com pessoas com lesão neurológica. Muito bom. Deixa eu já pôr um adendo aqui, Denardo, porque eu sei que... Um segundinho, só para a gente não perder esse link. Claro. Quem quiser, inclusive, por causa dessa entrevista com você, a Z2 está disponibilizando 15% de desconto para qualquer pessoa que entrar lá no nosso Instagram, clicar no link na bio e preencher o nosso formulário. Preencher o formulário, eu vou receber o seu e-mail, eu mando no seu e-mail 15% de desconto. Olha aí que interessante. Então não perca tempo. Corra lá na AZ2 Acessórios no Instagram. É só você dizer que ouviu o Alexandre pela transmissão da TV+, ou pela live do Facebook, e aí pronto, já vai ganhar 15% de desconto. Muito obrigado a vocês que estavam nos assistindo. Papo agradabilíssimo, adorei a sua audiência. Conto com você na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, com outro tema super importante para o seu dia a dia. Eu vou pedir para o Alexandre se despedir de vocês, deixar os seus contatos e aquela boa noite. Vai lá, Alexandre.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade aí, Denardo, de estar falando um pouquinho dos nossos acessórios, da nossa empresa. Quem quiser saber mais informações e ver os modelos, como a gente usa, a gente tem muita foto e vídeo humanizados, né, que a gente chama dentro do nosso Instagram. Então acessa lá, é @az2acessórios. Ou então também nós temos a venda de todos os nossos produtos pela www.az2acessorios.com. E lembrando, preenche o formulário lá no Instagram, que eu vou te dar 15% de desconto na hora. Eu mando direto no seu e-mail. Preencheu o formulário, deixou o e-mail, a gente manda o desconto. Sensacional. Muito obrigado, você, amigo da TV Mais, pela sua audiência, pela sua paciência. Eu sou Denardo Cadeirante, me acompanhe nas redes sociais, ou então entre em contato comigo pelo WhatsApp direto, meu WhatsApp particular. É 11, né, o prefixo da nossa capital, 9623 45001. Então, de novo, hein? 9623 45001. Manda um WhatsApp para mim. Muito obrigado, boa noite. Até o próximo programa e a gente continua ao vivo, online, nas redes sociais, pelas minhas redes sociais particulares. Ronaldo Denardo. Acompanha por lá, que agora a gente vai falar com o Alexandre mais um pouquinho. Vamos sugar dele tudo que é possível, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, obrigado. Vamos lá, Alexandre, agora aqui. Fala, meu povo. Agora a gente continua aqui pelas minhas redes sociais, Ronaldo Denardo. Facebook está lá, Facebook/Ronaldo Denardo. Estamos ao vivo. Continuamos aqui com 10 pessoas interagindo conosco, um monte de gente dando boa noite, fazendo as suas perguntas. Eu espero que você interaja com a gente também. Faça perguntas para mim, faça perguntas para o Alexandre, mas antes disso, uma breve pausa para você compartilhar essa live. Não esqueça, compartilhe aí, por favor. Assim, quem sabe você também ajuda mais pessoas a entender sobre o assunto que nós estamos retratando, que nós estamos tratando. É muita informação para o internauta. Vamos lá, então, compartilha aí, dá um like na live, que vai ser super positivo para a gente, tá bom? Pode compartilhar à vontade, que eu estou te esperando. Eu estou falando um monte aqui só para dar tempo realmente de você compartilhar essa live, porque é importante. Estamos falando sobre adaptações e acessórios para pessoas com deficiência no seu dia a dia e para praticar atividades físicas. Alexandre, tudo bem aí? Está me ouvindo? Você me ouve bem aí? Muito bem também. Vamos lá, então. Aqui o pessoal está acompanhando, Denardo, falou que o áudio estava um pouquinho duplicado aí. É, né? Eu estou ouvindo aqui na caixa também, mas agora, creio eu, que estabilizou o áudio, porque a gente estava transmitindo para 2 canais ao mesmo tempo, né? Simultaneamente para dois veículos aqui. Aí gostaria que o pessoal que está na live, que está ao vivo aí, mandasse o salve aí, uma boa noite, dizendo se melhorou. Olha lá, o Leandro César já está dizendo que agora melhorou. Olha lá, já pus ele na tela aqui. Leandro agora melhorou. Leandro, meu amigo do clube. Leandro também educador físico, viu? Ele atende a garotada lá, não, acredito eu que não é especializado em reabilitação, mas ele é educador físico, ele atende a molecada lá no colégio dele, tá bom? Vamos lá então, Alexandre, vamos dar continuidade aí, falando mais um pouquinho da AZ2, dos acessórios. Os acessórios e adaptações, Alexandre, é uma coisa que está em constante evolução ou o que tem já pronto já não tem mais para onde expandir? Eu vi você dizendo sobre a bolsa lá, né? Que a bolsa, você ouviu a necessidade de uma pessoa com deficiência, né? De um cadeirante, viu lá, reclamou que não estava legal, aí você falou, opa, tá aí algo que eu posso melhorar, né? Foi lá, desenvolveu o produto e realmente melhorou. Já estou até querendo uma bolsa dessa.
Então, as adaptações são coisas que estão em constante evolução, né? E dá para adaptar, Alexandre, para cada pessoa? Precisa de ajustes, precisa de novas adaptações, ou é tudo padrão? A evolução, na verdade, é diária, né, Denardo? A gente vai pegando feedback de todos os clientes e melhorando da melhor maneira possível, né? Os acessórios que a gente usa em atividade física e tudo, a gente até preza muito pela parte científica, então o que é melhor para o cliente, então de repente, exercícios de 20 repetições são melhores do que 12, então a gente preza por isso também. Então, mas como você preza por isso? Por exemplo, a luva. A luva ela tem que ser de uma maneira que se a pessoa fizer 10, 12, 15 ou 20 repetições, não tenha machucados na mão, não tenha incômodo nenhum. Então a gente vai evoluindo com o feedback das pessoas e também baseado tudo na ciência. Eu sou educador físico, sou um estudante da área, né? Sou especialista em lesão neurológica, então eu sempre estou estudando e evoluindo os materiais baseado também na evolução da ciência. E nada melhor do que conversar com as pessoas que vivem na pele, né, Alexandre? O feedback, para mim, é o mais importante. E o que você perguntou, adaptar para cada pessoa. Todos os nossos acessórios, eles são de tamanhos únicos. Mas, assim, tamanho único com que eu consiga fazer desde o menor até o maior, ou desde que eu consiga atender todo tipo de cliente. Tá? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo básico. A nossa faixa de joelho, ela tinha uma medida onde eu tive uma reclamação, né, na verdade, uma queixa e um feedback de um cliente que não daria para colocar em crianças. E ela queria colocar na filha dela. Eu gerei essa adaptação, ela coloca no filho dela hoje, a criança consegue utilizar, e eu mantive também o padrão para o adulto conseguir utilizar. Então, nós fizemos uma nova adaptação, onde a gente consegue pegar todo tipo de público, né? Olha aí, super interessante. Alexandre, a Elisângela Rafael, ela está perguntando aqui, ó. Ela está dizendo, né? Queria que ele falasse um pouquinho sobre a importância das transferências feitas de forma adequada para preservar as articulações, aproveitando o gancho que você falou sobre o cinto. Certo, vamos lá. Sobre transferência, eu vou falar bem básico e bem por cima, porque isso é uma função de fisioterapeuta, mas claro que com a experiência que nós temos, a gente consegue falar um pouquinho. Então, inclusive a Danadinha é fisioterapeuta, por isso que ela te perguntou. Mas não cai nessa cilada mais. Eu trabalho com fisioterapeuta há mais de 10 anos, cara. Então, nessa cilada a gente não cai. Mas, assim, a transferência mais segura, sem dúvida, é feito em 2 pessoas, né? Onde a gente consegue colocar uma pessoa em tronco e membros superiores e uma pessoa em membros inferiores. Isso é fato. No centro que eu trabalho no Acreditando, igual eu falei para vocês, lá a gente é obrigatório fazer a transferência em 2 pessoas. Sempre um profissional, um estagiário ou 2 profissionais. Então, a melhor transferência é em 2 pessoas. No caso de fazer uma transferência na sua residência, fazer uma transferência que seja fora de um centro de reabilitação, que seja uma coisa de emergência, no dia a dia, vamos dizer assim, o que eu falo que é a coisa mais segura, utilizar técnicas ensinadas pelo profissional que te acompanha, tá? Da forma mais segura possível e que seja adaptada para você. Então, o Denardo vai se transferir de um jeito, o Alexandre vai se transferir de outro, mas assim, a melhor coisa, a orientação do profissional que te acompanha, né? Que faz sua reabilitação, que faz sua atividade física, para mostrar qual que é o método mais seguro para te transferir. E a melhor pessoa para te indicar fazer uma transferência é um fisioterapeuta, não um educador físico. Bacana, Alexandre. Um monte de gente dando boa noite aqui. Eu tenho mais uma pergunta aqui da Aline. Espera aí que ela saiu um pouquinho da minha tela aqui, mas eu vou voltar. A Aline, ela está dizendo que ela utiliza andador de idoso e ela está dizendo que tem poucas opções para isso. Será que também é uma ferramenta que dá para trabalhar em adaptações aí nos andadores aí, Alexandre? Será que é possível adaptar, personalizar melhor para a pessoa? Sim, na verdade, a adaptação nesse caso a gente teria que ver pessoalmente também, né? A pessoa, para tentar adaptar a altura correta, a maneira de segurar corretamente. Lembrando sempre, isso eu friso muito, todo trabalho tem que ser com segurança. Então, por exemplo, a nossa cinta, que a gente chama de cinta de transferência e marcha, a gente pode utilizar ela, de repente, se ela consegue deambular, andar, né, sozinha, a gente conseguiria deixar a cinta de marcha para gerar mais segurança para a pessoa que está acompanhando,
para que ela não tenha nenhum tipo de queda, desequilíbrio e etc. Mas a adaptação do andador, né, ela tem que ser feita pessoalmente e, volto a dizer, por um profissional. O profissional que está acompanhando ela tem que fazer a adaptação adequada para ela, na altura, na distância, em tudo isso. Para fazer um treino de marcha com o andador, porque assim, o que eu falo para todo mundo aprendeu a andar. Depois de uma lesão neurológica, as pessoas têm que reaprender a andar, certo? E assim, reaprendendo a andar com o andador exige treino de marcha. Muito bom. Aí, Aline, espero que esteja respondida a sua pergunta e esclarecida, mas acho que vale a pena você entrar em contato, inclusive, com o Alexandre lá pelo Instagram dele, AZ2 Acessórios, que talvez ele consiga te esclarecer um pouco melhor aí. Talvez vocês trocando fotos, sim, certamente ele vai te orientar de uma forma mais individualizada. Mais individualizada e eficiente. Então, Aline, entre em contato com ele lá, tá bom? AZ2 Acessórios no Instagram. E se quiser, se não ficou claro, quiser mandar mais perguntas, mais dúvidas, pode mandar, fica à vontade que a gente tenta responder aqui, tá bom, Aline? Agora a Marcinha tá dando boa noite. O Leandro César, mais uma pergunta do Leandro aqui, ó. Bacana, muito bom a participação do Leandro, um maior prazer. Está dizendo aqui, existe alguma avaliação padrão para as evoluções do paciente, tipo um checklist, né? Chegou a certo tempo lá, já não evolui mais, não compensa mais. Como é que é essa situação aí de avaliação padrão para a evolução? Quando a pessoa chega para fazer uma recuperação neuromotora com a gente tem uma avaliação global, que é uma avaliação que dura em média 2 horas, é uma avaliação bem completa, né? Então, a gente faz essa avaliação bem completa e a gente traça objetivos do nosso cliente. Então, baseado nos objetivos do cliente e nos objetivos técnicos, que foi do profissional que fez a avaliação, a gente traça um objetivo em comum. Baseado nesses objetivos comuns que nós traçamos, a gente tem avaliações periódicas. Então, a gente faz avaliações mais curtas. Então, cada cliente vai fazer um tipo de avaliação. Vou dar um exemplo simples. Vamos dizer que uma pessoa chega com lesão medular, onde ela tem um déficit de controle de tronco, e aí chega num senso comum que o objetivo dela para depois de 2, 3 meses é melhorar o controle de tronco. Então, depois de 2, 3 meses, nós vamos fazer uma avaliação prévia para analisar como que está o controle de tronco. Nós temos diversos tipos de avaliação para ver o controle de tronco. Então, por exemplo, uma avaliação base que a gente usa bastante são as avaliações de alcance. Então, medir o alcance frontal, lateral, com peso na mão, sem peso na mão, né? Então, para a gente poder desenvolver as avaliações baseadas nos objetivos, porque não adianta nada eu de 3 em 3 meses fazer essa avaliação gigantesca, porque eu vou fugir totalmente do foco. Então, a gente tem um foco, então nós temos lá objetivos curtos, médios e longo prazo, né? Então, a gente tem os prazos, então nós vamos fazer essas avaliações. Quando a gente estima o de longo prazo e a gente vê que é o momento, a gente faz uma avaliação mais longa, essa avaliação mais global, para poder ver se o de longo prazo foi atingido ou não. Muito bom, olha que bacana a participação de um monte de gente aqui. Valdemar dando boa noite, Valdemar, prazer enorme ter você aqui na live. A Cibele dizendo que conseguiu entrar finalmente. Muito bem, Cibele, seja bem-vinda. Se quiser fazer uma pergunta, fique à vontade. A Elisângela Rafael está dizendo que a pergunta dela não foi uma cilada não, Bino. Foi só para reforçar mesmo. Ela está dizendo que é trabalho. Pergunta para ela se eu respondi certo, se foi certo. Olha aí, Elisângela, ele está dizendo se esclareceu a sua pergunta aí, se ele respondeu direitinho, se está de acordo. Ela está dizendo aí que o trabalho é em conjunto, né? É multiprofissional. É sempre o ideal, né? Ela adora trabalhar em equipe, né? Com TO, com fisioterapeuta. E realmente acho que esse é o melhor acessório para o paciente, é trabalhar com a equipe multidisciplinar, né? Ela está dizendo aqui que sua resposta foi ótima. Vamos lá, e aí eu estou esperando a sua pergunta, a gente já está com 45 minutos de live, a gente vai até 1 hora de live para não ficar cansativo, para você não enjoar da nossa conversa e poder assistir a sua novela, tá bom? Então, vamos lá, vamos interagir com a gente, faça suas perguntas, aproveite, né? Essa é uma oportunidade única para você tirar dúvidas e, enfim. Agora, Alexandre, eu tenho uma dúvida minha. Cara, você falou da luva lá, que ela é específica para atividades físicas, mas ela pode ajudar também nas atividades da vida diária. Eu, por exemplo, eu pratico
tênis de mesa, né? E aí, o que eu faço com a minha mão é duas situações. Eu amarro a raquete na minha mão com um TheraBand, né? Aquela faixa elástica. E beleza, já pesa um pouquinho. Você acha que a luva seria adequada até para jogar o tênis de mesa lá? Qual que é o peso dela, né? Ela vai ficar muito pesada? E aí a outra pergunta, manda bala, daí depois eu faço a outra. Pode mandar bala em relação ao tênis de mesa. Então, só em relação ao tênis de mesa. Na verdade, a luva não é específica para nenhum esporte. Falando de tênis de mesa, com experiência com atletas de tênis de mesa que eu trabalho, existe uma luva específica para segurar a raquete para tênis de mesa, que é uma luva muito mais leve e desenvolvida exatamente para isso. A luva da AZ2 Acessórios é uma luva que é para uma parte mais global, vamos dizer assim. Então, a gente utiliza a luva para fazer os preparativos para você jogar o tênis de mesa. Então, para fazer, de repente, um fortalecimento, para fazer uma musculação, um condicionamento físico aeróbico, nessa maneira. A luva ela não é específica, porque cada esporte tem uma especificidade. Então, por exemplo, a luva a gente usa em uma atleta que vocês devem conhecer, que é a Beth, do atletismo. Ela usa a nossa luva. Só que ela usa a nossa luva para segurar, para poder fazer o arremesso. Então, a mão dela de suporte utiliza a luva, mas o arremesso é feito sem luva. No caso do tênis de mesa, o mais aconselhado é usar a luva própria para o tênis de mesa, como para todos os outros esportes. Boa. E fortalecer a musculatura, o braço com essa sua luva. Exatamente. Alguns esportes a gente consegue adaptar sim a luva. Então, por exemplo, o arco e flecha é um dos esportes que a gente consegue adaptar bem a luva. A sinuca, eu tenho muitos clientes que compraram a luva para jogar o bilharzinho no boteco. Então, também dá para adaptar a luva para um jogo de bilhar. Então, assim, alguns lugares dá para colocar o uso da luva no esporte. Mas no caso específico do tênis de mesa, eu prefiro que você utilize a luva específica para tênis de mesa. E levantamento de copo, dá para fazer com a luva, não? Isso, dá para fazer bastante, hein? Esse é o que treinei. Muito bom. Alexandre, agora uma outra questão, e realmente de minha experiência de vida, eu disse há pouco tempo atrás que eu tenho 22 anos de lesão. E uma coisa que me incomoda muito é ao escovar os dentes. Cara, isso é bem complicado, mas até hoje eu nunca pensei num recurso, eu nunca tentei nenhuma adaptação, algo diferente para eu fazer ao escovar os dentes. Sempre uma outra pessoa me ajudou na escovação, e aí não vai no lugar onde eu quero. Cara, é uma loucura, né? A luva também dá para adaptar a escova de... Eu tenho uma escova de dente elétrica, que é coisa que já ajuda muito, né? Mas eu sinto que como é que eu vou fazer para virar a escova quando eu estou escovando embaixo, quando eu estou escovando em cima? Como é que eu vou conseguir fazer isso? Sim, você consegue adaptar na sua escova elétrica. Eu tenho clientes que fazem isso, e já vou te dar dica como virar também, tá? Então, você coloca a luva, a escova de dente elétrica na luva, você vai fechar a luva. Escovou a parte de baixo, certo? Você morde e vira. Automaticamente, ela vai virar e você vai escovar em cima. Sem precisar desligar a escova, sem nada. Escova sem nada. Então, assim, eu tenho clientes que utilizam até mesmo para fazer a barba. Então, com maquininha elétrica, aquela maquininha que tem os 3 furinhos elétricos, a pessoa segura com a luva a máquina e consegue fazer a sua própria barba. Show de bola. Alexandre, o Leandro está dizendo aqui, que ele adorou a sua entrevista e está dizendo aqui que vai pegar os seus contatos. Como ele é meu amigo, fica tranquilo aí, Leandrão. Eu vou te passar direto o WhatsApp do homem, tá? Aí você troca o figurinho aí. Também, se você quiser passar direto o meu WhatsApp, está totalmente à disposição, tá? Pela rede social, nós temos lá a nossa equipe comercial, que também sempre vai responder vocês. Se for dúvida técnica, sempre vai ser comigo. Se for dúvida de venda, também eu respondo, mas eu tenho toda a minha equipe comercial também respondendo. Aí é só encaminhar. Mas ele está querendo aqui orientações para os alunos dele de esportes adaptados, para os pequenos. Legal. Temos todas as adaptações. Todos os nossos acessórios também cabem para crianças, tá? Então, é desde criança até adulto. Mais uma, eu acho que a última pergunta aí para a gente encerrar a noite, Alexandre. Pergunta da Elisângela Rafael. Está dizendo aqui que ela sabe que tem que ser individualizado, né?
Mas quanto à periodicidade dos treinos, que padrão mínimo vocês adotam para conseguir fortalecimento? Tem alguma dica? É 1, 2, 3 vezes por semana? Quanto tempo por semana? Eu acho que é isso que ela está perguntando. A gente volta, até assim, peço para, de repente, a Elisângela me chamar no particular, porque isso é uma discussão longa, hein? Nós vamos longe com isso. Porque, assim, nós vamos muito na individualidade de cada cliente, né? Então, assim, pode ser que eu faça sua avaliação e fale assim, ó, Denardo, para você seria legal a gente fazer 3 vezes por semana, 2 horas por dia, entendeu? Pode ser que eu avalie outra pessoa e fale assim, não, ela não tem o condicionamento. Então, isso varia muito dependendo da força muscular que esse nosso cliente vai ter, né? Então, dependendo do que ele tem, dos potenciais que ele tem, o que a gente consegue fazer é o que vai determinar essa periodicidade. Então, assim, de repente, eu fico total à disposição para a Elisângela me chamar e a gente bater um papo sobre periodicidade de treino, pela periodização, desde a macro até a micro, tudo que ela precisa saber tecnicamente, assim, e eu convido a conhecer o nosso centro lá, o Acreditando, para ela visitar, a gente mostrar a prescrição de treinos que a gente utiliza lá, porque ela vai perceber que é muito individualizado, é bem individualizado. Muito bom. Então, se você me permite, vou passar para ela também o seu WhatsApp, seu contato direto, e aí atividade. Alexandre, obrigado, meu velho. Obrigado aí pelos seus esclarecimentos, obrigado pela sua disponibilidade, pela disposição em plugar 2 equipamentos, uma loucura total, um trabalhão, e para conversar com o meu público, com o público da TV+. Acho que foi bem produtivo, bem esclarecedor. Eu acho que as pessoas precisam de mais informações, né, para evoluir mesmo, né? Eu mesmo aqui esclarecer um monte de dúvida que eu tinha e que estava parado por conta disso. Então, o Alexandre já disse aí que não tem motivo para ficar parado, né? Não tem pandemia, não tem falta de adaptação, não tem o quê? Falta de vontade, né? Se tiver falta de vontade, aí não faz. Mas então, obrigado aí, Alexandre. Boa noite para você. Agradeço. Se público, deixe seus contatos, e aí depois eu vou te derrubar da live aqui e encerrar com o pessoal aqui mais 5 minutinhos. Tá bom, eu que agradeço aí, fico à disposição para qualquer coisa. Entrem lá nas nossas redes sociais, no @az2acessórios, e também no nosso site de www.az2acessorios.com. Fico à disposição, quem precisar, o Denardo passar o meu contato direto, qualquer dúvida técnica, qualquer coisa que eu possa ajudar, estou totalmente à disposição. Quem quiser conhecer um dos centros de referência do Brasil de recuperação neuromotor, está extremamente convidado a conhecer o Acreditando. Quem quiser dar um Google lá também, acreditando.com.br, vai lá, me procura, vai ser um prazer reservar um horário na minha agenda e apresentar tudo para vocês, tudo que nós temos lá. Show de bola, meu velho. Tá bom, pode contar comigo, mano. A gente volta a se falar. Obrigado, meu velho. Boa noite, velho. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu. Bom, pessoal, muito bem. Acabando a live. 5 pessoas online, então a gente tem um número baixinho de pessoas aqui. De qualquer maneira, são pessoas que significam muito para mim. Eu adoro conversar, adoro bater papo, adoro que as pessoas interajam comigo, mesmo que seja um simples boa noite, um muito obrigado, um valeu, um foi muito legal, ou até uma crítica falando que o áudio estava ruim. Eu acho super válido, eu adoro pessoas, eu trabalho com gestão pública, então é isso que me motiva, é isso que me faz viver, é interagir com pessoas, é lidar com pessoas. Então, meu muito obrigado, agradeço também a audiência de todo mundo aí, a participação de todo mundo. Se alguém quiser mandar a última aí, fica à vontade, ou então, se ninguém mandar, eu também já vou desligando aqui para vocês poderem descansar e seguir com as suas atividades aí, assistir a novela, assistir a programação da televisão. Faz um frio danado em Santo André, 13 graus agora na Babilônia, 20 horas e 54 minutos, estamos ao vivo. E se você ainda não me segue lá nas redes sociais, por favor, Denardo Cadeirante, né? Ajuda aí, ajuda a fazer crescer o número da minha página, da minha fanpage, né? No Facebook, Denardo Cadeirante. No Instagram também, mesma coisa, Denardo Cadeirante. Você me encontra no YouTube também, no LinkedIn, encontra em todos os lugares. Eu sou praticamente onipresente, tá bom? E vou adorar falar com você, se você interagir comigo, inclusive depois de encerrar a live aqui,
pelos outros canais, tá? Se ficou com vergonha, se não perdeu a oportunidade de perguntar e ficou com algo na cabeça, manda ver lá. Também tem meu WhatsApp, tá? Vamos lá, então. O WhatsApp eu decorei ele meio diferente aqui, porque é o jeito que eu me acostumei. 11, o nosso prefixo de São Paulo, aí 9623 45001, tá bom? 9623 45001. Esse é o número da vez, hein? Pode falar comigo à vontade, que eu converso com todo mundo, respondo para todo mundo, na medida do possível, é claro, né? Às vezes não na hora, no exato momento, mas eu procuro me esforçar para responder, não deixar ninguém falando. Essa é uma coisa que eu não gosto muito, deixar as pessoas falando. Essa é uma prática que eu levo como questão de honra, tá? Responder todo mundo e conversar com todo mundo da forma mais agradável possível. Rede social, círculo social, network, é tudo na vida da gente, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, muito obrigado. Quarta-feira a gente está de volta às 8 horas da noite, né? Não se esquece. E vamos que vamos. Eu vou divulgando aí nas redes sociais, pelo próprio WhatsApp, nos grupos, pela minha lista de transmissão. Se você quiser fazer parte também, né, desse coletivo Pessoas com Deficiência, que é para ajudar a qualidade de vida de pessoas com deficiência, é isso que eu estou fazendo, né? Trazendo profissionais e pessoas envolvidas no tema para ajudar as pessoas com deficiência a ter um pouco mais de qualidade de vida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, então. Boa noite. Eu vejo vocês por aí. Grande beijo. Tchau.